Gente, por gentileza, no caderno de vocês, pega aí para a gente continuar a nossa análise do texto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conto, que é diferente do relato, e, sobretudo, sobre o tipo de narrador. Já falamos sobre o discurso e agora a gente vai falar sobre um pouquinho do foco do narrador. Nós temos aqui, o narrador do primeiro texto foi em primeira pessoa. Sabemos que ele é parcial. Agora, quando o narrador é feito em terceira pessoa, eu tenho uma relação mais crível, mais verossímil. Eu não vou botar, vocês querem que eu coloque? Eu vou colocar. Crível. É mais verossímil, porque eu posso acreditar. Posso dizer, vou colocar só essas aqui. Eu quero mesmo falar sobre o tipo de narrador. O narrador em terceira pessoa pode ser chamado de simplesmente observador, ou ele pode ser chamado de onisciente. Estão lembrados que onisciente é uma das três qualidades de Deus, né? Onisciente, onipresente e onipotente. Mas não tem esse no texto não, viu? É só onisciente mesmo. O narrador em terceira pessoa, ele age como um Deus. Como um Deus porque ele sabe tudo sobre todo mundo. Ele vai narrar a personagem 1, 2 e 3, sabe o que ele está sentindo, o que ele pensa, as qualidades, os defeitos. Se o narrador for observador, ele se detém apenas aos fatos. Detém aos fatos que ele vai narrar. Ele é objetivo. Ele é, eu gosto da palavra que a Clarice Lispector define, cru. Ele narra os fatos de forma crua, sem sensibilidade. Já o narrador onisciente, ele é mais emotivo, ele é mais detalhista, ele é mais subjetivo. Vou te dar um exemplo aqui. O Cortiço do Aloysio Azevedo, vocês já leram o Cortiço? Muito bom, a história de João Romão. Ele vai contar toda a trajetória de um homem que quer subir na vida de qualquer jeito, que é o João. Ele rouba uma escrava chamada Bertoleza, e todos os fatos descritos nessa obra do Cortiço é detalhado de uma forma nua, crua, sem nenhum sentimentalismo. São as obras do naturalismo brasileiro que mostram essa relação crua. Ele reduz ao homem a natureza animal. Entendido isso, eu vou te detalhar uma cena que aconteceu no livro para você entender o que é esse narrador observador. Bertoleza, no final, que era a escrava, ela se mata, ela pega uma faca, corta do estômago esquerdo ao direito, e a descrição que se vem depois é crua. As suas tripas caem no chão, ali se finda Bertoleza. Ele em nenhum momento diz que foi o triste fim. Ele não disse se ela estava triste, alegre. Ele não diz nada, porque o que ele quer é contar o que aconteceu. Você, quando lê uma notícia, ali não tem uma narração? A notícia em algum momento diz, por exemplo, foi deferido 8 golpes de faca na senhora. Ali em algum momento vai ter a coitadinha da senhora. Por que não? Porque ele é um narrador observador. Ele se detém apenas a contar o que houve. Pronto, tem que ser cru, livre de opinião. Já no narrador onisciente, filho, não. Aqui eu tenho um sentimentalismo. Ele está contando como a pessoa é, dizendo se ela é fuxiqueira, se ela julga o povo, se ela tem sentimento pelas pessoas. O rapaz que a gente viu agora, do outro, foi um narrador mais pro-observador ou mais onisciente? Ele relatou os sentimentos dele, tá bom? O texto que a gente vai ler agora tem como narrador onisciente, tá? Falando só um pouquinho, a gente vai começar a leitura, aí eu falo sobre a questão do herói e do anti-herói. Pode ter algum texto
dois tipos, tipo narrador misto? Não, porque se for, ele se torna onisciente. Tá? Por exemplo, jamais vai ter onisciência num texto jornalístico. Quando ele vai relatar, por exemplo, a notícia, ele não pode dar a opinião dele, não. Você sabe que isso é só no Brasil? No Brasil que começaram os jornais opinativos. O Boris Casoy, vocês lembram dele? Ele estreou no Brasil dando uma opinião sobre os fatos. Isso é uma vergonha. Ele dizia, não pode. Peca contra o jornalismo. Mas vamos aqui. Gente, o título do texto está aqui embaixo, tá? Ó, o conto do vigário. Vocês já ouviram esse ditado popular, não já? Cair no conto do vigário significa o quê? A expressão cair no conto do vigário quer dizer o quê? É ser enganado, um golpe. Vamos entender o que é o conto do vigário aí, tá? Começando a leitura. Um conto de réis. Foi esta quantia, grifo esta, que retoma qual palavra? Aí, gente, o texto é anafórico, um conto de réis, anafórico. Foi esta quantia, enorme para a época, que o velho pároco de Cantanzal perdeu para Pedro Lulu, boa vida, cuja única ocupação, além de levar à perdição as mocinhas do lugar, era tocar viola para garantir de uma casa em outra o almoço de todos os dias. Eu queria que você grifasse Pedro Lulu aí e colocasse anti-herói. Anti-herói. Quando a gente pensa no anti-herói, que é o contrário de herói, óbvio, o herói a gente tem os Avengers, né? A gente tem os super-heróis que não tem defeito algum, né? Que é aquela pessoa chata, aquela pessoa que só tem qualidades, a pessoa que não tem nenhum defeito. Compara Capitão América, compara com o Chapolin Colorado. Ou seja, o Chapolin Colorado faz tudo errado e desperta carisma nos seus fãs. Ele é um anti-herói. João Grilo e Chicó do Auto da Compadecida. Eu acho o Pedro Lulu a cara do João Grilo. O João Grilo não faz uma coisa boa na vida dele ali. Mas todo mundo gosta dele. Ele é mentiroso, ele é sacana, ele enrola todo mundo. Provocou a morte daquele povo, tudo que estava na igreja. E mesmo assim as pessoas gostam dele. A gente chama de anti-herói. É despertar o carisma por qualidades negativas. O Pedro Lulu é um caba desse. Nenhum vendeiro, por maior esforço de memória que fizesse, lembraria o dia que Pedro Lulu tirou do bolso uma nota qualquer para comprar alguma coisa. Sempre vinha com uma conversa maneira, uma lábia enroladora e no final terminava por comprar o que queria, deixando fiado e desaparecendo por vários meses até achar que o dono do boteco tinha esquecido a dívida para fazer uma nova por cima. Cabra safado. A vida de Pedro Lulu era relativamente boa. Tocava nas festas, ganhava roupa usada dos amigos e juras de amor de mocinhas solteironas de Cantanzal. A vida mansa, no entanto, terminou quando o padre Bastião chegou por ali. Homem sisudo, né? Você sabe o que quer dizer sisudo? Sério. Homem sisudo pregava o trabalho como único meio para progredir na vida. Ele mesmo dava exemplo pegando um batente de manhã cedo, preparando massa de cimento e assentando tijolos da igreja em construção. Quando deu com Pedro Lulu, que só queria sombra e água fresca, iniciou uma verdadeira campanha contra ele. Nos sermões, pregava o trabalho árduo. Pedro Lulu era o exemplo mais formidável que dava aos fiéis. Abre aspas, as aspas são um discurso o quê? Direto. Olha o que foi que o padre disse dele na missa. Não tem família, não tem dinheiro, veste o que lhe dão, vive a cantar e a mendigar comida na mesa alheia. O padre simplesmente acabou com ele. Aos poucos, Pedro Lulu foi perdendo amizades valiosas, os almoços oferecidos foram escasseando e até mesmo nas rodas de cantoria era olhado de lado por alguns. Isso tem que acabar. Quem foi que disse isso? Pedro Lulu. E as aspas simbolizam o quê? Discurso direto.
naquele dia, foi até a igreja e prostou-se diante do confessionário. Ficou lá se confessando. Fingindo ser outra pessoa, pediu ao padre o mais absoluto segredo do que iria contar, porque havia prometido a um amigo que não faria o mesmo diante das maiores dificuldades, mas que, vê-lo em tamanha necessidade, tinha resolvido confessar-se, passando o segredo adiante. O padre, cujo único defeito era interessar-se pela vida alheia, você está vendo aí? O narrador onisciente, ele sabe que o padre é interesseiro. Pediu ao padre, cadê? Fofoqueiro. O padre já foi, né? E foi assim que a misteriosa figura contou que Pedro Lulu era, na verdade, riquíssimo, mas que por uma aposta que fez não podia usufruir dos seus bens na capital, que somavam milhares de contos de réis. Vocês já entenderam aí a história? Deixa eu te contar como é o final dessa história. Eu li a história inteira. Pedro Lulu convenceu o padre nessa conversa de apostar com ele, dizendo o seguinte: se eu encontrar alguém que me dê um conto de réis na frente de muitas testemunhas, dá sem compromisso um conto de réis, Pedro Lulu vai pegar da sua fortuna, que ele não tem, pegar da sua fortuna e dar 10 contos de réis para as pessoas, para a igreja. Olha o que você acha que o padre vai fazer? O padre reúne todo mundo na missa e diz que precisa doar esse dinheiro para Pedro Lulu para ver se ele conserta de vida, ele muda de vida. Ele não diz que é por conta da aposta. Aí ele diz: olha, nós precisamos consertar a vida de Pedro Lulu. Pegou daqui, deu 1000 contos de réis para ele, na frente de todo mundo na igreja. Deu sem exigir nada, esperando que Pedro Lulu devolvesse os 5.000 para ele. 5.000, foi 5, não foi 10 não. Foi o que o padre fez? Chamou a namorada dele e pegaram o beco da cidade, fugiu. Acabou a história. Ele deu um nó na cabeça do padre, enrolou e levou o dinheiro ainda dele. A história termina aí, gente. Ele é pior do que o João Grilo, viu? Muito. Faz aí, gente. 9. Vamos fazer da 9 até a 15. Responde aí. A leitura atenta do texto permite-nos classificar aqui a narrativa. A respeito dos elementos que o caracterizam, é correto afirmar que a apresentação ideal... Vocês marcaram o quê na nona? Gente, mais rápido. A apresentação idealizada atribuída a Lulu reforça a indiferença dos demais personagens por ele. Não foi a apresentação idealizada atribuída a ele, né? Foi o padre que difamou. Foi por conta do que o padre disse, né? Ou não? Pedro Lulu. Eu acho que é para Pedro Lulu, porque está falando sobre Pedro Lulu, né? Ó, a leitura atenta permite classificar, força a indiferença dos demais personagens por ele. Os personagens ficaram indiferentes com Pedro Lulu por conta da difamação feita pelo padre. Então não é porque foi idealizada, foi por conta do padre. A letra D. A situação apresentada logo do início do texto revela um recorte temporal que será explicado posteriormente. Vocês acertaram? Taruá foi? Ele mesmo dava exemplo. Quando o padre pegou no batente pesado, isso reforçou a ideia contra Pedro Lulu, certo? Perfeito. A sentença acima reforça o que, me diz? A intenção do padre em contrariar um costume amplamente difundido por Pedro? Certinho, letra D. Pode-se inferir, ao terminar a leitura, que provavelmente... Ah, gente, essa aqui eu não sei não. Eu vou te dizer qual foi o gabarito da banca, mas eu não concordo com ela não. O padre e Pedro entrariam ali mesmo em um acordo para cessarem as difamações nos sermões da igreja? Primeiro, o padre não sabia que era Pedro Lulu que estava lá. B.
o padre ambicioso que era passaria a falar bem do novo companheiro, tornando-se amigo. Eu acho que é forçação de barra aí dizer que eles vão se tornar amigos. Não dá para prever isso. Que o padre temeria por sua vida, eu acho isso possível. Por exemplo, você não vai falar mal de uma pessoa que é rica, a gente só fala de pessoa que é pobre, que não pode fazer nada com a gente. Você vai falar mal de uma pessoa rica, você teme por sua vida. Visto que Pedro era rico e poderia atentar contra a vida por causa dos sermões, eu acho possível. Se eu não tenho o final da história, eu acho isso um final válido. Eu achei. Mas o gabarito foi D. D de dado. Vocês acertaram? O padre silenciaria ao saber que Pedro era rico, reforçando sua intenção primária ao se confessar se passando por outra pessoa. Eu não estou dizendo que a letra D esteja errada, mas a letra C por que estaria errada? Ele está pedindo para você inferir. Vocês acham também que a letra C seria um possível final? 12. De acordo com o texto, pode-se afirmar que a opinião de moradores acerca de Pedro Lulu foi alterada em função da avaliação feita sobre o padre. Letra B. Aos poucos quer dizer o quê? Paulatinamente. Muita gente pensou em simultaneamente. Mas por que não pode ser simultaneamente? É ao mesmo tempo, né? Que você disse. É ao mesmo tempo. E aí não quer dizer ao mesmo tempo, né? Letra D. Nenhum vendeiro, por maior esforço de memória que fizesse, lembraria o dia. Por maior esforço de memória que fizesse. Isso revela uma oposição, uma concessão. Eu vou te explicar por quê. Mesmo as pessoas fazendo um esforço grande, não conseguiria lembrar o dia que Pedro Lulu pagou por alguma coisa. É uma concessão, é uma ideia de contraste. Vou te dar um outro exemplo para você pensar aqui. Mesmo que eu me esforce bastante, eu não vou passar na prova. Dá uma ideia de oposição? Dá. Porque uma pessoa que se esforça bastante, qual é o comum de se pensar? Que vai passar. Por mais esforço que as pessoas fizessem, não lembrariam um dia que ele pagou por alguma coisa. Essa aí estava difícil, né, gente? Letra C, concessão. Quem foi que disse isso tem que acabar? Pedro Lulu, representando um desejo de Pedro Lulu. Letra A. É isso.